Cluster, um grupo de coisas ou pessoas semelhantes posicionados ou ocorrendo próximas uma das outras. Isso é um cluster de galáxias, isso é um cluster de bananas e isso é um cluster implementado no mapa. E é isso que você vai aprender no vídeo de hoje. E se você não viu o último vídeo, te recomendo assistir, que a gente fez o desenvolvimento dessa interface. E esse tutorial é uma continuação direta do último vídeo, mas sem delongas, a primeira coisa que a gente tem que fazer é adicionar os marcadores. Então eu criei um arquivo database na raiz do projeto que vai ter esse código dentro. Aqui eu estou criando uma database mocada que vai ter um array de marcadores. Cada marcador tem um ID, uma cor que pode ser vermelha ou verde e as coordenadas. E eu criei essa função que gera marcadores aleatórios para ficar mais fácil de trabalhar. Essa função aceita o número de marcadores que eu quero gerar e gera uma cor aleatória e uma latitude e longitude entre um valor mínimo e máximo. Em app, eu vou importar a marker de React Native Maps e a minha database. E dentro de app, eu vou criar uma const markers que vai fazer referência para esse banco. E aí, dentro de map view, que é o componente do mapa, eu vou fazer um map dos markers. E para cada marker, eu vou retornar um componente marker do React Native Maps. Eu tenho que obrigatoriamente passar aqui a coordenada e o pin color é algo mais específico da nossa aplicação. E na próxima vez que o mapa renderizar, você já pode ver que tem uma centena, de marcadores. Então eu vou remover o zoom e tem marcadores verde e vermelho num certo box, que é entre o mínimo e o máximo que eu defini lá nas minhas funções. Eu posso vir aqui e trocar o número de marcadores, então se eu quiser 1000 marcadores, ele já atualiza aqui para mim. E tá, isso é legal, mas eu quero adicionar os meus marcadores. Então, o usuário poder escolher adicionar um marcador na posição que ele quiser. Como que a gente faz isso? Em src/components, eu vou criar um novo arquivo que vai ser o botão para fazer essa ação. Então, vou chamar de new marker. E o código dele vai ser bem parecido com o outro botão que a gente tem, o map type. Então, eu só vou copiar aqui e fazer algumas mudanças. Vou mudar primeiro o nome do componente. Vou colocar o nome de new marker. E em app eu faço o import desse componente. Então, para renderizar ele, eu vou duplicar o map type, trocar o nome do componente e aumentar um pouco da margem bottom. Com isso, a gente basicamente criou um clone, Então, a gente tem um outro botão aqui, ele é exatamente igual o outro. E aí, a gente vai customizar o botão, então. Em assets/index, eu vou adicionar esses dois novos SVGs. O código é esse, mas é melhor você pegar no meu GitHub do que copiar. O comportamento que o botão vai ter é o seguinte: ele vai iniciar com esse símbolo. Ao clicar, ele vai mudar o estilo e vai aparecer um marcador no mapa. Esse marcador pode ser movido para onde que o usuário preferir. E aí, ao clicar novamente, esse marcador vai ser adicionado no banco. Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trocar a função que vai ser chamada quando o botão for apertado. Então, eu vou criar uma nova função chamada handleNewMarkerPress. E para implementar essa função, eu vou precisar de dois novos estados. O primeiro, que é showMarkerSetter, vai definir o estilo do botão. E o segundo, MarkerCoordinates, vai rastrear as coordenadas do marcador. Eu vou iniciar a latitude e longitude como 0 e eu tenho que fazer o import desse type. Então eu importo de React Native Maps. E com isso feito, agora eu posso desenvolver a função handleNewMarker. Se showMarkSetter for falso, ou seja, o botão estiver assim, eu vou acessar minha referência do mapa e chamar esse método getCamera, que é um método do React Native Maps. Com essa câmera, eu posso acessar a propriedade Center, que vai me retornar as coordenadas do centro da minha tela. Caso contrário, quando o botão estiver nesse estado, eu vou adicionar um novo marcador no nosso banco mocado. E, em ambos os casos, eu vou trocar o valor de showMarkSetter. Então, cada vez o botão vai rodar uma dessas duas condicionais. Aqui dentro de MapView, eu vou criar uma condicional que, se showMarkSetter for verdadeiro, ele vai renderizar um marcador. Ele tem esse atributo draggable, que ele vai definir que o marcador pode ser movido, e onDragEnd, que é uma função que vai rodar quando o usuário terminar de posicionar o marcador. E a partir do evento disparado, eu posso pegar a coordenada que o marcador foi posicionado e setar como as coordenadas do meu novo marcador.
Por fim, eu vou modificar o meu botão New Marker e passar um novo atributo que é o Show Mark Setter. Ele vai ser usado para definir o estado do botão. Dentro do componente, eu vou adicionar ele nas minhas props, fazer a destruturação e usá-lo para fazer uma condicional. Se for true, eu renderizo o check SVG, se for falso, eu renderizo o plus SVG. Eu também vou passar esse atributo para o meu style, que eu quero fazer outra condicional, dessa vez para definir qual que vai ser a background color do botão. Agora já tenho um botão com o ícone certo. Quando eu clicar, ele vai aparecer esse marcador que eu posso mover e ao clicar novamente, ele vai adicionar o marcador permanentemente. Então eu posso fazer isso aí quantas vezes eu quiser. Mas agora o grande problema é que quando começa a ter muitos marcadores, o mapa fica muito poluído e não consegue se ver nada. Então, para resolver isso, a gente vai ter que usar o Supercluster ou o Use Supercluster, que é um hook para usar Supercluster com o React. Vou rodar esses dois comandos para instalar os pacotes e os tipos que eu preciso. E aqui na própria página do GitHub do Use Supercluster, ele tem uma seção de exemplos, mas não tem nenhum com React Native Maps. Então a gente vai implementar isso aqui. Vou copiar esse exemplo básico do uso do hook. E aqui na minha aplicação vou começar pelos imports. Vou importar useMemo, importar os types que eu vou precisar para fazer a tipagem e importar use supercluster também. Lá no final do meu componente eu vou colar aquele código que a gente tinha copiado e remover essa parte do supercluster que eu não vou usar por enquanto. E aqui a gente vai ter que modificar 3 desses parâmetros, que é points, bounds e zoom. A começar pelos points, eu vou criar uma interface no topo do arquivo que vai definir qual que vai ser as propriedades desse ponto. Aqui eu obrigatoriamente tenho que passar cluster, category e ID, e o resto eu posso colocar de acordo com as minhas necessidades. De volta ao final do arquivo, eu vou criar a minha const points, que vai ser um useMemo. O useMemo memoriza o valor retornado de uma função na última renderização e só vai recalcular esse valor quando algum valor no array de dependências mudar. É extremamente importante para a performance da aplicação. Eu vou passar como dependência o length do meu array. Então ele só vai recalcular os points quando eu adicionar ou remover algum marcador. Eu também troquei o jeito que eu referencio o meu array, porém eu esqueci de gravar isso. Então já fica aqui o aviso e bora nós. A tipagem do valor retornado é essa aí, e dentro da função eu vou retornar um map dos meus markers. Então, para cada marcador, eu vou retornar um objeto que vai ter o type feature, as properties, que é basicamente o que a gente definiu naquela interface lá em cima. O cluster tem que iniciar como false, e o geometry, que vai ter o type point e as coordenadas do marcador. Agora eu passei esses points para o meu use supercluster e falta agora pegar os bounds e o zoom. Esses dados vão vir do map view e eles são exatamente a parte que não tem naquela aba de exemplos. Então, para integrar ele, eu vou criar 2 novos estados, um para cada variável, e criar uma função onRegionChangeComplete. Ela recebe uma região e um outro objeto que a gente não vai fazer uso. A partir dessa região, eu consigo calcular os bounds do mapa e eu vou setar uns bounds para esse valor calculado. Já para o zoom, eu vou acessar novamente a câmera do map view. Essa constante chords deveria chamar câmera, mas enfim. E a partir dela eu consigo acessar o zoom também. Então aí eu chamo setZoom com esse valor. Tenho que resolver aquela função RegionToBoundBox que eu não criei. E ela é basicamente esse código aí que eu peguei do Stack Overflow e nem eu entendo muito bem, para te falar a verdade. Enfim, agora eu posso vir aqui no Use Supercluster e atualizar as minhas referências. E antes de renderizar os clusters, tenho que adicionar aqui onRegionChangeComplete no MapView para ficar escutando esse evento. E agora sim, o cluster está pronto para ser usado. Vou começar removendo esse marker aqui e vou deixar ele comentado porque ele vai ser usado depois. E eu vou substituir o map, que dessa vez vai ser feito em cima do meu cluster. Então, para cada ponto, eu pego a longitude e a latitude desse ponto e transformo ele em coordenadas, que é o padrão aceito pelo React Native Maps. E também vou salvar as propriedades desse ponto. E com essas propriedades eu tenho acesso se o ponto é um cluster. Então, se for um cluster, eu vou retornar um marker e eu vou calcular o tamanho que esse marcador deve ter.
Aqui, esse 25 representa o tamanho mínimo que o cluster vai ter, adicionado a quantidade de marcadores presentes nesse cluster, vezes 75, que é o mesmo valor que eu passei para o Radius quando chamei use supercluster. Tudo isso dividido pela quantidade total de pontos. Com isso, eu posso criar um marcador customizado. Então, eu vou colocar uma view que vai ter um style que eu ainda vou criar. O width vai ser baseado nesse size que eu acabei de calcular. E dentro dessa view vai um text que vai apresentar a quantidade de pontos nesse marcador. Então lá nos meus styles eu vou criar esses dois estilos aí que eu não defini. O código realmente não é muito importante e ao renderizar novamente o app, eu já tenho o meu supercluster em ação. Então você pode ver aí que já tem alguns elementos clusterizados e eles têm tamanho diferente baseado em quantos elementos estão dentro desse cluster. Mas de volta para o map dos meus points, eu tenho que lidar com a situação que o ponto não é um cluster. Então eu vou retornar um marcador igual a gente estava renderizando antes. Só é necessário ajustar os valores passados nos atributos e ao renderizar o app novamente, já tem aqui o comportamento que a gente espera. Então eu posso aqui também adicionar novos marcadores e aí eu já consigo fazer a clusterização deles. E só a fim de curiosidade, eu vou mudar aqui o radius do use supercluster e você vê que ele clusteriza de forma diferente. Eu vou deixar 75 mesmo e falar agora de um bug que me fez perder literalmente horas tentando descobrir. Aqui no mapa do iOS, o comportamento é totalmente estranho. Ele não clusteriza e quando eu adiciono marcadores novos, ele clusteriza mesmo sem estar no radius. Eu não descobri a solução definitiva, mas trocando o provedor do mapa para o Google, o bug para de acontecer no iOS também. Então aí já tem um comportamento normal. E agora eu vou implementar a última funcionalidade que vai ser poder dar zoom no cluster quando ele for clicado. Para isso, eu vou adicionar no meu cluster o atributo onPress, que vai chamar uma função que eu vou criar, handleClusterPress, passando o ID desse cluster. Para implementar a função, eu vou precisar do objeto supercluster e junto com meus outros handles, eu vou criar esse handleClusterPress. Aqui, chamando getLeaves e passando o cluster ID, eu tenho acesso a todos os marcadores que estão clusterizados. E aí, já respondendo a pergunta do Renato, é assim que você acessa as informações do cluster. Então, aqui no meu caso, eu vou fazer um map para cada marcador e pegar as coordenadas desse marcador. Então, eu chamo esse método de mapView FitToCoordinates, passando as coordenadas e as opções adicionais. E agora, a próxima vez que o cluster for clicado, o mapa já vai fazer uma animação de zoom. E para esse vídeo é basicamente isso. Eu cobri nesses últimos 2 vídeos os principais problemas que eu tive enquanto eu estava desenvolvendo a minha aplicação. Se você quiser ver o link dela, é esse aí. Então, lá tem mais alguns exemplos de código com React Native Maps. Enfim, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí no comentário ou pode se sentir livre aí para me chamar no Instagram também. E de qualquer jeito, eu espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Tchau, obrigado.